Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Camilo. Vamos hoje falar um pouco sobre o cálculo de cargas elétricas. Bem, o cálculo de cargas elétricas a princípio, é bastante simples, né? Basta você analisar a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Se o corpo já tem o número de prótons igual ao número de elétrons, ele é eletricamente neutro. Então, é como se, entre aspas, um elétron anulasse o efeito de um próton. Então, como numa batalha, é como se um matasse o outro, no fim não sobrevive ninguém. Então, é neutro, ninguém ganhou. Agora, se eu tenho mais elétrons do que prótons, é lógico que os elétrons vão ganhar, porque cada elétron mata um próton, entre aspas, e vão sobreviver elétrons porque tinha mais elétrons. Então, basta analisar essa diferença, né? Então, o corpo também pode perder elétrons e ficar só com mais prótons. Então, se o corpo, por algum motivo, através dos processos de eletrização, perderam elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, porque perderam os elétrons que ele tinha. Então, ele vai ser uma carga positiva. Se, através dos processos de eletrização, ganhou mais elétrons, vai ter mais elétrons do que prótons. Então, essa carga vai ficar negativa. Bem, vamos dar uma olhada aqui na fórmula, que basicamente é verificar essa diferença entre o número de prótons e o número de elétrons e multiplicar pela carga elementar, porque ao multiplicar os sobreviventes pela carga elementar, já que a carga elementar vale tanto para o elétron como para o próton, tá? A única questão é que ao multiplicar, se vencer os prótons, o corpo terá uma carga positiva, e se vencer os elétrons, o corpo terá uma carga negativa. Muito bem, então nada mais é do que fazer o número de prótons menos o número de elétrons e multiplicar pela carga elementar e tirar a carga do corpo. Muito bem, vamos lá dar uma olhada. Tá aí o roteirinho. Eu vou deixar aqui um link auxiliar, tem uma aula auxiliar aí para vocês, um pequeno texto onde eu digo que Q é o número de sobreviventes, N, né? Quer dizer, é o número de quanto efetivamente houve de sobrevivência. Então, esse N aqui nada mais é do que o número de prótons menos o número de elétrons. Então, se eu trocar esse N por NP menos NE, que é o número de prótons menos o número de elétrons, eu tenho essa equaçãozinha aqui que é bastante eficiente, né? Lembrando-se que esse Ezinho aqui é a carga elementar, que é 1,610 a menos 19 coulombs. Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos, né? Então, aqui nós temos um exemplo em que eu tenho 6,10 a 20ª, 6,10 a 20 elétrons e 2,10 a 20 prótons. É só subtrair o número de elétrons do de prótons, ou de prótons de elétrons, né? Vejam que essa 2 menos 6 dá menos 4. E 10 a 20 menos 10 a 20 conserva a base, conserva os expoentes. Lembrem-se que eu só posso subtrair potências que têm a mesma base e o mesmo expoente. Se eles não estiverem nessa condição de mesmo expoente, por exemplo, eu tenho que manusear as vírgulas aí para dar certo. Bem, mas aqui o exercício já veio bacaninha. Então, 2 menos 6 dá menos 4, 10 a 20 se mantém. Vamos multiplicar pelo 10 a 1,6, 10 a menos 19. Então, fazendo essa multiplicação, está aqui embaixo, menos 4 vezes 1,6, que é a parte numérica, dá menos 6,4. E, só que aqui está errado, aqui é 20 menos 19, né, que conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui soma os expoentes, mas somar o negativo é a mesma coisa de subtrair, né? Então, 20 menos 19 dá menos 1. Menos 1. Então, essa é a carga do corpo, tá bom? Aqui tem outro exemplo, onde ele faz o caminho ao contrário, né? Ele diz o seguinte: usando a quantização das cargas elétricas, representadas pela fórmula anterior, podemos calcular
qual deve ser a quantidade de elétrons que falta ou em excesso necessária para produzir a carga de 1 coulomb. 1 coulomb é a carga, então eu troquei Q por 1. E N é o número de elétrons aqui que sobreviveu, e E é a carga elementar. Passa esse 1,6 10 a menos 19 para o outro membro dividindo, então vai ficar 1 dividido por 1,6 10 a menos 19. 1 dividido por 1,6, daí o 6,25 só não vai dar, na verdade vai dar 0,625, e aqui é como se fosse 10 a 0, subtrai de 10 a menos 19, né? Ele acaba ficando 10 a 19 positivo. Mas como aqui teria ficado 0,625, eu joguei do 19, joguei uma vírgula a mais para o outro lado, por isso que virou 6,25, 10 a 18. Recaiu um expoente aqui para poder ganhar uma casa na vírgula aqui. Isso aqui é um exercício tirado também da internet, então por isso que ele já tem um grau de dificuldade aqui no ajuste do número um pouco maior do que aquele que fizemos. Mas se você tem isso aqui como 0,625, 10 a 19, também está certo, é o mesmo valor, só que escrito de maneira diferente. Tá legal, pessoal? Então é isso. Obrigado. Vou deixar uns exercícios aí para vocês fazerem. Estarei enviando para vocês aí. Obrigado.